Quantas vezes você já se pegou deitado na cama, com os olhos abertos no escuro, o coração acelerado, a mente girando em círculos, sem conseguir controlar os pensamentos? Quantas vezes, no meio de um dia aparentemente normal, você foi invadido por uma angústia sem nome? Um aperto no peito, um vazio que parece não ter fim? É uma sensação avassaladora, não é? Um nó na garganta que parece nunca se desfazer. Um peso que te arrasta para baixo e te impede de ver a luz. O mundo parece perder suas cores, e as atividades que antes te davam prazer agora parecem sem sentido. Você tenta se concentrar, mas sua mente se recusa a cooperar, saltando de um pensamento intrusivo para outro, cada um mais sombrio que o anterior. O sono, que deveria ser um refúgio, torna-se mais uma batalha, uma luta contra a escuridão dos próprios pensamentos. Se você está ouvindo isso agora, é bem provável que esteja lutando contra algo assim. Ou conhece alguém que está. E antes de continuarmos, eu quero te dizer uma coisa importante. Algo que precisa ecoar no seu coração até você acreditar. Você não está sozinho. Essa é a primeira e mais fundamental verdade que a Bíblia nos revela sobre a ansiedade e a depressão. Deus sabe o que você está passando. Ele não é um observador distante, alheio à sua dor. Pelo contrário, Ele está ativamente presente, atento a cada suspiro, a cada lágrima, talvez. Neste momento, uma dúvida assalde sua mente. Mas será que Deus realmente se importa com o que eu estou sentindo? Será que Ele me vê nesse poço escuro em que me encontro? A resposta é resplandecente nas Escrituras, clara como a luz do dia. Em Salmos 3, 4 e 18 está escrito: Eu quero que você preste atenção a cada palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha bem para essa frase. Deus está perto, não distante como uma divindade indiferente ou um conceito abstrato, não inatingível, em um trono celestial, alheio às lutas terrenas. Ele está perto, especialmente perto de quem está com o espírito esmagado pela tristeza, pela ansiedade, pela depressão. Ele se inclina, se aproxima, oferece um refúgio. Ele não te vê como um problema a ser resolvido, mas como um filho amado que precisa de consolo e salvação. Sabe por que essa verdade é tão poderosa, tão libertadora? Porque um dos maiores gatilhos da ansiedade e da depressão é a sensação de abandono, a crença corrosiva de que estamos sozinhos na batalha. Quando a gente acredita que está lutando sem aliados, sem suporte, tudo parece mais pesado, mais insuportável. A montanha da dor se agiganta, e a força para escalá-la parece desaparecer. Mas a palavra de Deus quebra essa mentira logo de início. Ela nos garante que não há isolamento que possa nos afastar da presença compassiva do Criador. Ele é o refúgio seguro, o ombro amigo, o auxílio presente na angústia. Ele não só vê sua dor, ele a sente com você. Agora, antes de irmos mais fundo, deixa eu fazer uma pergunta direta. Uma pergunta que exige honestidade de você. Você quer ouvir a verdade nua e crua, que pode ser desconfortável, mas que liberta? Ou quer apenas mais uma palavra de conforto vazio, que te acalma por um instante, mas não transforma? Porque a Bíblia não é apenas um livro de frases bonitas para te acalmar momentaneamente, como um placebo para a alma. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma espada de dois gumes, capaz de dividir a alma e espírito, discernir pensamentos e intenções do coração. Como diz em Hebreus 4 e 12, o que vamos falar aqui não é autoajuda. Não são truques psicológicos passageiros ou pensamentos positivos superficiais. É algo muito mais profundo. É transformação de vida. É uma intervenção divina na sua realidade. Se você continuar comigo até o final, eu te prometo, com a autoridade da palavra de Deus, você vai sair daqui com uma nova perspectiva, com esperança real, não uma esperança ingênua, mas uma esperança fundamentada, e com ferramentas espirituais concretas para enfrentar essa batalha, não apenas para sobreviver a ela, mas para vencê-la. Então fica comigo, preste atenção, e permita que essa verdade penetre nas profundezas do seu ser. A raiz espiritual da ansiedade e da depressão. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. A ansiedade e a depressão, sem dúvida, têm causas complexas. Sim, existem fatores biológicos, como desequilíbrios químicos no cérebro, fatores psicológicos, como traumas passados e padrões de pensamento negativos, e fatores sociais, como pressões do dia a dia e isolamento. Tudo isso é real e precisa ser considerado. No entanto, ignorar a dimensão espiritual é como tentar enxugar gelo com um secador de cabelo. É uma batalha perdida desde o início. É tratar apenas os sintomas, sem ir à raiz do problema. A Bíblia deixa claro que vivemos uma guerra invisível, uma realidade espiritual que muitas vezes escapa aos nossos olhos físicos, mas que impacta profundamente nossa existência. Em Efésios 6 e 12, o apóstolo Paulo diz com clareza: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que muitos dos pensamentos de medo, desespero e impotência que te atacam não são simplesmente coisas da sua cabeça, não são meros produtos de sua imaginação cansada. Eles são, na verdade, setas inflamadas lançadas pelo inimigo espiritual, projetadas para te desorientar, te enfraquecer e te afastar da verdade e da esperança. Quantas vezes você já se pegou pensando que a sua vida não tem mais sentido, que você é um peso para os outros, um estorvo na vida de quem te ama, que seria melhor desaparecer, simplesmente deixar de existir? Essas ideias, esses sussurros de desesperança, são exatamente o tipo de mentira que o diabo, o grande adversário, planta na mente das pessoas. Ele é o pai da mentira, e sua estratégia principal é distorcer a realidade. E sabe o que é mais cruel, mais perverso nessa tática? Ele faz você acreditar que esses pensamentos são seus, que eles brotam de dentro de você, da sua própria falha. Eles são invasões, projéteis lançados para te derrubar. Reconhecer isso é o primeiro passo para desarmar o inimigo e reivindicar sua mente de volta. Você não é seus pensamentos de desespero. Eles são ataques externos que podem e devem ser combatidos. Reaja agora. O caminho da libertação é por isso que você não pode simplesmente aceitar esse estado de angústia, de desespero, de letargia como algo normal da sua vida, como uma sentença definitiva. Você precisa reagir, precisa lutar, não com suas próprias forças limitadas, mas com as armas espirituais que a Bíblia te oferece. A Bíblia nos dá o caminho claro e eficaz para essa reação, essa luta. Em Tiago 4:7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Percebe a sequência poderosa aqui? Primeiro, sujeitar-se a Deus. Isso significa render-se à sua vontade, confiar na sua soberania, buscar sua direção acima de todas as coisas. É reconhecer que Ele é o Senhor e que você precisa dele. Depois, resistir. Somente quando estamos alinhados com Deus, fortalecidos por Ele, é que temos a autoridade e a capacidade de resistir às investidas do inimigo. E só então, como consequência inevitável, o inimigo vai fugir. Ele não suporta a presença daquele que está sujeito a Deus. O problema, e é crucial que você preste atenção nisso, é que muita gente tenta resistir ao diabo, tenta lutar contra a ansiedade e a depressão, sem antes se sujeitar a Deus. O resultado é como tentar lutar contra um exército inimigo, sem ter um general, sem armas adequadas, sem estratégia. Por isso, se você quer de verdade sair desse ciclo paralisante, precisa começar reconhecendo a verdade fundamental. Você precisa de Deus. Você precisa se render, se entregar completamente a Ele. Abrir mão de tentar resolver tudo com a força do próprio braço, com a sua limitada compreensão e capacidade. Essa rendição não é fraqueza. É a maior demonstração de sabedoria e força. Jesus também sentiu angústia. Uma prova de empatia divina agora. Talvez você esteja pensando: mas será que Deus entende o que eu sinto? Será que Ele sabe o que é ansiedade de verdade? Essa dor que me consome? A resposta é um retumbante sim. Ele sabe. E a maior prova disso está na vida de Jesus Cristo. No Getsêmani, na noite antes de ser preso e levado à crucificação, Jesus viveu um momento de angústia tão intensa que o suor dele se misturou com o sangue. Como descrito em Lucas 22:44, a ciência chama isso de hematidrose, um fenômeno raro e impressionante que só acontece em estados extremos de estresse emocional, quando os capilares sanguíneos se rompem sob tamanha pressão. Jesus orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa foi a oração de alguém que estava mergulhado em uma dor profunda, em um sofrimento que transcendia o físico. Ele sabe o que é sentir medo, o que é enfrentar a dor emocional, o peso da angústia avassaladora. Ele experimentou a plenitude da condição humana, com todas as suas vulnerabilidades, mas também nos deixou o exemplo perfeito de como enfrentar esses momentos em oração fervorosa, em submissão total à vontade do Pai, com fé inabalável, mesmo diante do inevitável. Ele nos mostra que é possível sentir a dor, mas não ser consumido por ela. Existe saída. Agora eu preciso que você preste atenção nisso. Com cada fibra do seu ser, a dor que você sente hoje não define o seu futuro. O Salmo 35 diz, e essa é uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não promete que você nunca vai passar por sofrimento. A vida neste mundo caído é marcada por desafios, perdas e dores, mas Ele garante que a dor tem um prazo de validade, que depois da tempestade vem a bonança, que depois da noite mais escura surge amanhã com seu novo sol. Essa não é uma promessa de ausência de dor, mas de superação da dor.
Mas para que essa promessa se cumpra na sua vida, você precisa continuar. Não pode parar agora. Quantas pessoas desistem um passo antes da virada? Quantas entregam os pontos? Justo quando o milagre está prestes a acontecer, quando a solução está à espreita, logo adiante. Não seja essa pessoa. Não se permita cair na armadilha da desesperança, que te impede de ver o novo que Deus tem preparado para você. Segure firme na promessa de que a alegria virá. O papel vital da comunidade, outra estratégia espiritual poderosa que a Bíblia nos ensina, e que é frequentemente negligenciada, é o poder da comunhão, do relacionamento com outros irmãos na fé. O inimigo, em sua astúcia, adora isolar quem está em crise. Ele te faz acreditar que ninguém se importa de verdade, que ninguém vai entender o que você está passando, que você é um problema, um fardo para os outros. Mentira. Essa é mais uma das grandes mentiras que ele sussurra para te manter preso e só. Gálatas 6:2 diz claramente: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa passagem nos convoca a uma solidariedade profunda, a uma interdependência saudável. Somos feitos para viver em comunidade, para nos apoiar mutuamente. Se você está lutando com ansiedade ou depressão, procure ajuda. A comunidade de fé que pode te acolher. Abra o coração. Não lute sozinho, pois a solidão é um terreno fértil para o desespero. A cura, muitas vezes, vem através de relacionamentos. Deus usa pessoas que Ele capacitou com empatia, sabedoria e amor, para serem instrumentos de sua graça e restauração na sua vida. Permita-se ser ajudado. Faça a sua parte. A autorresponsabilidade espiritual agora. Existe uma parte crucial que só você pode fazer. Deus é soberano, mas Ele nos convida a sermos participantes ativos em nossa própria restauração. Filipenses 4:6-7 nos dá um direcionamento prático, uma instrução clara para o dia a dia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Que existe um exercício espiritual, uma disciplina contínua, que você precisa praticar todos os dias, a cada momento em que a ansiedade e a depressão tentarem te dominar. Quando o medo vier, paralisante e sufocante, ore. Quando a preocupação surgir, com seus cenários catastróficos, entregue a Deus. Quando o desespero bater à sua porta, ameaçando te tragar, agradeça pelo que você já tem, pelas pequenas bênçãos, e confie que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive das que você não entende. Esse é o caminho, não é mágico, não é instantâneo, não significa que você vai apertar um botão e toda a dor desaparecerá em um piscar de olhos. Um passo de fé após o outro. Uma escolha consciente a cada instante, para confiar em Deus e praticar a sua palavra. É um caminho de transformação gradual, mas profundo e duradouro. Imagine a sua vitória agora. Faz um exercício comigo, um exercício de fé e de esperança. Feche os olhos por alguns segundos. E imagine você, daqui a alguns meses, ou até mesmo daqui a um ano, imagine-se respirando fundo, profundamente, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava, dormindo bem, com um sono reparador, acordando com vontade de viver, com um ânimo renovado, com o propósito de Deus pulsando em seu coração. Imagine você testemunhando para outras pessoas, para aqueles que talvez estejam passando pelo mesmo vale que você atravessou. Imagine-se dizendo, com um sorriso no rosto e lágrimas de gratidão nos olhos: eu passei por um vale escuro, mas Deus me tirou de lá. Ele me resgatou, Ele me restaurou. Isso é possível. Não é uma fantasia inatingível. Milhares de pessoas já viveram essa virada, já testemunharam essa transformação em suas vidas. Por que com você seria diferente? Por que você seria uma exceção ao poder restaurador de Deus? Deus tem um propósito para a sua vida, um plano glorioso que transcende a dor e a dificuldade atuais. E você não vai desistir antes de ver esse propósito se cumprir, antes de experimentar a plenitude da vida que Ele te oferece. Tome uma decisão agora. O desafio final para encerrar, eu quero te desafiar assim. Um desafio, um convite à ação, um chamado à mudança. Se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra com atenção, isso já é um sinal claro. Deus está falando com você, tocando o seu coração, te chamando para um novo começo. Então, pare agora o que estiver fazendo e faça uma oração. Pode ser simples, não precisa de palavras rebuscadas ou frases feitas. Pode ser com as suas palavras, com a sinceridade do seu coração. Mas faça, diga para Deus o que você está sentindo, sem filtros, sem máscaras. Confesse seus medos mais profundos, suas angústias mais secretas. Peça ajuda, peça força, peça libertação dessa prisão que te oprime,
E depois disso, faça um compromisso, um pacto consigo mesmo e com Deus, de buscar ajuda. Se for preciso, procure um pastor, alguém que possa te orientar espiritualmente. Procure um psicólogo ou psiquiatra, pois a ajuda profissional é um recurso que Deus nos deu para o cuidado da mente. Converse com um amigo de fé, alguém que possa te apoiar e orar por você. Leia a palavra todos os dias, mesmo que seja apenas um versículo, um pequeno trecho. Comece pequeno, mas comece. O importante é dar o primeiro passo, e depois o próximo, e o próximo. A sua vida não acaba aqui. Neste momento de dor, de angústia, o que Deus tem para você vai muito além desse momento, muito além dessa fase. Ele tem um futuro de esperança, de propósito, de alegria. E para terminar, para selar essa mensagem em seu coração, eu deixo essa promessa, que está em Isaías 4:1 e 10, e que você pode clamar para si. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Segura nessa promessa, respira fundo. E lembra, você não está sozinho. Deus está com você, e Ele é mais forte que qualquer ansiedade, qualquer depressão. Se essa mensagem falou com você, tocou a sua alma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança e encorajamento. Alguém que também precisa saber que não está sozinho.